E aí, companheirada, silenciosa na área. 12ª tradição, o anonimato, alicerce de todas as nossas tradições. Vamos nessa? Vamos nessa. Lê aí. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as tradições, lembrando-nos sempre a necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. Então, a gente viu aqui que nós estamos falando aqui, né, desde lá do primeiro vídeo, de 12 passos, 12 tradições e 36 princípios espirituais, né? São esses princípios que regem o comportamental. Os passos são para a recuperação individual, as tradições são para as relações com o coletivo, né? Então, as tradições e os passos têm uma correlação, né? O passo 1 com a tradição 1, o passo 2 com a tradição 2 e assim por diante, né? A gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso, só sobre isso, fazendo essa correlação, né? Mas ele está falando aqui que os princípios acima das personalidades. Uma das coisas que o anonimato começa a ajudar uma pessoa que chega numa irmandade, né? É que a vergonha daquilo que ela vive, porque ela acha que só ela vive aquilo, né? Ela acha que só a família dela é torta, que só ela é torta, que no vizinho não é assim, que nas outras pessoas não é assim, né? E não é verdade. Mas ela não sabe disso, né? Então ela vive uma vergonha que ela sente como verdadeira, né? Mesmo que seja ilusória. Mas isso é respeitado, né? Porque se ela acredita, é verdade, né? É uma verdade para ela. Então quando ela chega na Irmandade, e mesmo depois que ela continua nela, ela não precisa colocar pormenores pessoais da sua vida, né? Seu nome, sobrenome, nada disso. Ela não precisa assinar carteirinha, fazer ficha, dizer de onde veio, quanto ganha, no que trabalha. Não interessa nada da vida dela pessoal, não interessa nada. Ela não assina nenhum papel de nada, não faz nada, entendeu? Nem obrigada a dar dinheiro, nada disso. O anonimato dos membros, né, é uma coisa muito importante para eles se sentirem preservados, né, para eles se sentirem que estão protegidos, né? E não só a pessoa se protege da sua vergonha, né, daquilo que ela está vivendo, que ela acha que só ela vive, mas ela também começa, sem saber, a atacar aquilo que causa vergonha nela, que é o próprio ego dela, né? Não se trata de aniquilar o ego de forma a não se utilizar ele para nada, né? Mas o ego deve ser um serviçal nosso, não o contrário, né? Isso dizem, né? Que o ego é um cavalo doido que você está montado em cima, que ele te leva para onde ele quiser. É o que a gente chama de estar na mão do palhaço, né? Então, assim, para defender essa identidade, pessoas morrem defendendo o orgulho, que é completamente, uma coisa completamente sem sentido, né? Tem um livro, né, recomendo aí, vou deixar aí na descrição, A Vergonha que Me Impede de Viver, eu não me lembro o nome do autor, que fala sobre isso, né? Sobre essa questão da vergonha. Bom, feito isso, dentre os 36 princípios da Irmandade, né, onde está o anonimato, que é o alicerce espiritual, por que ele é o alicerce espiritual? Porque ele está em todas as tradições. Sempre se fala no final de uma reunião de 12 passos, 12 tradições, né, o que você ouviu aqui, quem você viu aqui, deixe que fique aqui, né? É sempre lembrado isso, para que não se comente lá fora, né, a vida daquela pessoa, o que ela falou, o que ela deixou de falar, né? Se for falar de alguma uma experiência, não cite nomes, sobrenomes, nem pormenores pessoais, né? Muito legal isso. E isso já é falado na terceira tradição, quando a pessoa está visitando a Irmandade, que ela ouve a terceira tradição através do coordenador, né? A terceira tradição vem com esse preâmbulo, né? Falando tudo isso, né? Colocando todas esses posicionamentos que a Irmandade tem em relação aos seus membros, né? A proteção e o carinho, né? Um carinho isso, né? E no mais fundo, a gente vai ver que a gente não tem esse nome, né? Essa perspectiva de defender um nome que lhe foi dado por alguém, né? Pelos seus pais. Você, na verdade, não tem um nome, né? Na essência sua, você está no anonimato, né? Perante o universo, perante todas as coisas que existem, né? Dentro da parte que te cabe dentro desse todo da natureza.
você é anônimo, né? Uma coisa interessante, eu moro aqui em cidades pequenas, né, desde que eu cheguei na Itália, e as pessoas se conhecem, né? As pessoas cumprimentam, falam, oi, falam pelo nome, cumprimentam pelo nome, né? Os comportamentos são muito mapeados, né? De uma certa maneira, até controlados, né? Porque você sabe quem é quem, né? E quem faz o quê. Numa cidade grande já não é assim, né? Talvez no bairro tem algumas pessoas que você sempre encontra na vendinha, na tabacaria, no metrô, né? Na comprar bilhete, essas coisas, mas no geral, numa cidade como Roma, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Cidades grandes, o anonimato, você não sai cumprimentando todo mundo na rua porque é muita gente, né? O anonimato, você anda em anonimato ali dentro, né, da cidade. É interessante isso, né? Os grupos, através de você não colocar essas personalidades, né, egóicas, que geralmente em adictos que estão num comportamento adictivo já destrutivo, já está com uma deformação bem grande, né? Ou seja, já está ocupando áreas da vida da pessoa que não deveria ocupar. Na questão do programa, na questão de prestação de serviço, né? De dar de graça aquilo que recebeu de graça, isso é uma questão seríssima, né? Porque a pessoa ela não vai ali para governar, né? Ela é um líder de confiança eleito pelo grupo, né? Ela vai exercer aquilo que o grupo determinou para ela exercer, né? Isso é bastante interessante, né? Se ela precisar de subsídios, né? Porque existe uma paridade, né? É igual para todo mundo servir, né? Se a pessoa tem dinheiro ou não, se a pessoa é lavador de carro lá fora ou é bancário, isso não interessa dentro do grupo, interessa que ela tenha condições. Se uma pessoa quer abrir mão, fala, não, eu tenho recursos para ir nesse lugar fazer isso, tudo bem. Ou então, ela é obrigada a aceitar e recolocar na sacola, né? Numa reunião, né? Se ela quiser abrir mão, continua sendo anonimata a ação dela, né? Ela recebe aquilo e depois bota na sacola junto com o dinheiro que ela já ia botar mesmo, entendeu? Então, assim, agora para o outro que não tem dinheiro, é importante aquele dinheiro para ele poder ir lá prestar o serviço igual ao outro, né? Então existe uma igualdade nessa questão, bancada pelo próprio grupo, né? Que é o anonimato da estrutura financeira da pessoa na hora que ela presta serviço também. O anonimato é o centro da consciência de grupo, né? Porque as pessoas estão abrindo mão de questões pessoais. Por exemplo, dá um exemplo assim, corriqueiro até. A pessoa chega muitas vezes eu já ouvi isso. A pessoa chega em qualquer grupo com um problema sobre aquela questão que ela tá, aquele comportamento adictivo que está atormentando ela, né? Está atentando ela, provocando. E ela chega ali com aquela coisa e aí começa a reunião, não sei o quê. Aí chega uma pessoa recém-chegada colocando seu fundo de poço. Aí ela olha assim, ela até coloca o problema dela às vezes, mas ela vê como é que isso já coloca o problema dela num real tamanho, que a gente chama, né? Porque o problema daquela pessoa que está recém-chegada ali com aquele fundo de poço coloca uma dimensão de sofrimento que essa pessoa está sendo atentada, mas ela não está vivendo, ela está sentindo a dor da tentação, né? Ela não está vivendo aquele sofrimento realmente, né, que aquela pessoa está trazendo lá de fora, né? Então ela muda a partilha dela, ela partilha dizendo, ela faz uma partilha de força, fé e esperança, né, para aquela pessoa que está chegando, para que aquela pessoa tenha a chance de um dia só ser atormentada pela dor, não, e não pelo sofrimento, como ela está sendo naquele dia, né? É interessante isso, né? Só eu posso, mas não posso sozinho, né? Como é que o coletivo, né? Ele realmente sempre, né? Desde que a pessoa ingressa em uma irmandade, ele sempre vai permear a recuperação da pessoa, né? Por causa das experiências, múltiplas experiências diferentes que tem dentro do grupo, em cima do mesmo programa, né? Então não é um programa dogmático, né? Que todo mundo tem que fazer isso, fazer aquilo outro, da mesma forma. Não, você pode fazer aquela mesma coisa que o outro vai fazer de outra forma, né? Da sua forma. E é isso que é interessante, essa diversidade, né? Esse colorido. Não é um monte de gente cinzenta, né? Que vai ali uniformizada, feito um iogurte pasteurizado,
por um programa. Não, não é isso. O programa é aquilo que eu falei uma vez aqui da experiência do pintor, né? Você pega a tinta branca com a tinta azul escura e faz um azul piscina, mistura, né? Um quadro sinótico, e passa na tela antes de pintar, né? Você faz um assemble, né? Você faz uma base. O programa é isso, né? Uma base. Ele é uma base para você pintar por cima as suas experiências e a sua vida, né? O programa não é o colorido da sua vida, nem ele vai dizer o que é a sua vida. Quem vai dizer que a sua vida é você, né? Ninguém respira por você, ninguém vem ao banheiro por você, ninguém come por você, ninguém dorme por você, né? Ninguém vive por você. A experiência é pessoal. Então, a recuperação é individual, né? Dentro de um processo coletivo de múltiplas experiências sendo trocadas num balão de ensaio de uma ação criativa maravilhosa, né? Cara, isso é uma coisa sem tamanho, né? Então, imagina que a garantia desse bem-estar desse grupo, através do respeito a esses princípios e essas tradições, fazem com que respeitem outros grupos, né? Que outros grupos sejam andem pela mesma estrada. Então você vai num grupo, vai no outro, você fala, caramba, né? Que legal. Tirando a diferença das egrégoras particulares que o grupo cria com seus membros, é a mesma coisa, né? Você é recebido da mesma maneira, a reunião tem um coordenador, ou uma coordenadora, você vai partilhar ou não, conforme o número de pessoas que tem lá, né? Conforme o método que o grupo usa para levar a mensagem. O princípio do anonimato, ele molda a maneira como o propósito primordial vai ser levado, né? Que é a quinta tradição, que é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre, né? Eu acabei de falar aqui, né? O recém-chegado aparece na reunião falando do seu fundo de poço, até ingressando, e ele já está falando do propósito primordial da quinta tradição, da experiência dele para uma pessoa que está mais velha ali dentro, né? Mais antiga, né? Então, não existe, como a recuperação individual, não existe comparativo de uma recuperação de uma pessoa com a outra, né? Porque tem o anonimato, né? É anônimo. A recuperação é anônima, né? É de cada um, é personalizada, é de cada um, né? Então, assim, cada um tem sua história, cada um tem sua mochilinha, né, para carregar. Então, assim, dentro de um coletivo que prepondera sobre as personalidades individuais, por que ele prepondera? Para que haja relacionamento, né? Se um membro com uma personalidade forte, né, prepondera seu comportamento sobre os outros, aí já não é mais o programa de NA que está preponderando como base para que haja aquele encontro, né? E sim a personalidade egóica de alguém. Acontece isso, o chamado que a gente chama de dono de grupo, né? Os donos de ou vários donos de grupo, né? Chamadas panelinhas, né? Mas também não pode ter preconceito com isso, sabe? Porque todo mundo tem seu tempo para lidar com isso, né? Para lidar com o seu próprio anonimato pessoal e como larga o ego. Então, aqueles que não conseguem largar o ego não precisam ser exonerados e banidos por causa disso, né? É o que a gente fala, tem panelinha? Pula dentro da panela, né? Pula lá e coloca e se coloque, né? O programa te dá essa prerrogativa, né? De falar coisas para o dono do grupo e de interagir com ele, né? Ele não vai deixar de interagir. Talvez isso seja importante para ele, né? Para a experiência dele, para a recuperação dele. Colocar a ambição pessoal, né? Um pouco de lado para que o propósito primordial do grupo tome a frente, né? É um trabalho não só do grupo, mas também do próprio adicto em recuperação, né? Que está ali, de alguma maneira, remodelando, colocando o seu ego no seu real tamanho, né? Não tem como jogar o ego no lixo, né? Totalmente. Ele não está totalmente estragado, né? Ele serve para alguma coisa. É o que a gente fala na meditação, né? Medita, parou de meditar, vai cortar lenha, vai pegar água, ou seja, vai trabalhar, né? Vai fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Para isso você precisa do seu ego, né? Você precisa, é a sua maneira de agir no mundo né? Mas você já está ali com aqueles princípios, você já está ali com aquela alquimia, né? Dos defeitos de caráter transformados em virtudes, né? Que não é assim também, né? Blum, uma coisa... um fato consumado imediatamente, né? Mas às vezes geralmente é um processo, né?
processo da inveja em admiração, né? O processo da teimosia em determinação, né? As várias transmutações, elas se dão em formas de processo, né? É muito legal isso, né? Porque vai no tempo de cada um e respeita todas as pessoas, né? A Irmandade, ela não é uma organização secreta, né? Não é a Irmandade que está no anonimato, né? Quem está no anonimato são os membros. A Irmandade deve ser divulgada na sociedade, né? E isso tem um problema sério, né? Porque como é que as pessoas vão divulgar sem botar a cara delas, né? Então, assim... E outra coisa interessante é que ele treina nosso amor incondicional, né? Porque o serviço do anonimato, ele não tem recompensas, né? Você não ganha um dinheiro para fazer aquilo, né? O que você ganha é empoderamento, né? É ser útil de novo, né? Você que no fundo do poço estava se sentindo inútil, querendo se matar de alguma maneira, agora você se sente útil de novo, né? A recompensa, inclusive dizem que isso é uma coisa que não tem preço, né? É uma serenidade, é uma paz de espírito, né? Praticar a caridade, praticar o bem, né? Sem ver a quem, né? É uma coisa que treina o seu amor incondicional, né? Que talvez seja a nossa missão suprema aqui, né? A única coisa que se contrapõe a isso são os buracos que a gente ainda tem, né? Na imperfeição dessa caminhada, que são locupletados pelo medo, né? Não é a raiva que é o oposto do amor, né? A raiva é instrumento do medo, né? É o medo que é o oposto do amor, né? O medo é uma coisa muito... tem muito respeito, né? É um vilão que é uma dádiva, né? Um presente da vida para você. É a matéria-prima para você trabalhar. Olha só que legal isso aqui. Vou botar aqui escrito. Aqueles que servem não é para acumular poder, propriedade ou prestígio para si próprios, mas sim para servirem generosamente a Irmandade que tornou sua recuperação possível. Maneiro, né? Muito maneiro isso, né? É um caminho de bastante luz, né? Então, por exemplo, no serviço tem uma coisa que, umas proteções de diretrizes, assim, que são meio gerais, né? Que um servidor pode até repetir o serviço, né? Não tem ninguém naquele momento para continuar servindo, sendo coordenador, ou tesoureiro, SG, seja lá que serviço que ele estiver prestando. Ele pode dar continuidade mais uma vez àquilo ali, né? Mas não é sugerido que passe disso, né? Propriedade e prestígio não interfiram na recuperação desse companheiro mesmo, né? E na do próprio grupo, né? Isso que eu estou falando é uma coisa que até está sendo muito transformada, porque hoje em dia o número de serviços é pequeno para o número de bênçãos, né, que ele traz, para o número de pessoas que precisam dessas bênçãos. É muita gente para pouco serviço. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, existe um rodízio natural, né? Assim que começa a chegar perto do último mês do servidor acabar aquele serviço, já tem o grupo já começa a padrinhar, que a gente chama, né? Um novo servidor para aquele cargo, né? A costurar uma nova pessoa para aquilo ali. Se não houver isso, e esse servidor não puder fazer, o grupo abarca, né? Públicas que a Irmandade tem de divulgação, de informar ao público a sua existência, também preconiza o anonimato desses membros, né, que vão fazer isso, né? E aí tem que arrumar formas criativas de fazer isso, né? O comentário que eu estou propondo, eu proponho que pessoas falem experiências, né? Então já foi utilizar aquela voz de pato, né, com aqueles quadradinhos, um papel vegetal com uma silhueta. Não vou usar nada disso não, eu vou usar atores, né? Então assim, para falar aquilo que vai ser dito como partilha, como experiência, atores vão encarnar o conteúdo dessa experiência, né? Com o próprio nome das pessoas que passaram por elas, né? O nome inicial ou não, fictício, isso não importa, né? O que importa é eles passarem a experiência, né? Que é uma maneira de
dar voz e rosto, né? Mesmo que seja de um ator, para as experiências, né? Nesses serviços de informação ao público, eles fazem laboratórios, né? Esses laboratórios servem justamente para isso, né? Para que essa mensagem de força, fé e esperança da experiência individual do adicto esteja num linguajar, né? Que leve essa força, fé e esperança para aquele que está ouvindo, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa está num desequilíbrio, né, em que os ataques da doença são muito fortes e ela prepondera para uma vitimização ou para uma raiva muito forte das coisas que estão acontecendo. Ela vai expressar isso ali, mas ela vai expressar como ela já está fazendo para superar aquilo ali, né? Ou seja, ela vai levar questões onde ela já tem algum grau de maturidade de enfrentamento, né? Então, os laboratórios são importantes para isso, né? As pessoas criticam, falam, pô, você falou isso aqui, né? Você falou o nome de droga, ou você falou o nome de uma substância, ou você falou de um comportamento, né? No caso de dependência de amor e sexo, né? Você citou uma coisa que não precisa citar, entendeu? Não precisa citar a droga que você usou, né? Isso não interessa, né? Não interessa o conteúdo do processo, que é mais profundo, né? Interessante, né? Como é que o laboratório ele também aprende você a receber críticas e aprende você a fazer críticas, né? Críticas gentis e amorosas, e receber isso dentro da verdade do que aquilo bate para você, né? Nem sempre é a verdade, aquilo que o cara está criticando, mas muitas vezes é, né? Então o bom senso vai dizer, né? Ali na hora. É um treinamento, né? Então, o que é dito em qualquer reunião deve ficar em qualquer reunião, né? Não deve ser é muito difícil isso, né? O ser humano é muito fofoqueiro por natureza, né? Aí é um outro treinamento que a gente faz, né? Não falar de pessoas que não estão presentes, né? Então isso é importante. Então quando você vai pra rua, não fica falando daquilo, fala de outras coisas. Pô, como é que tá a vida? Blá, blá, blá. Né? Acabou a reunião lá fora. Evita de falar o que tá rolando lá dentro, que tá muito fresco, né? Pode criar problemas. Poder superior individual a serviço do todo, encontramos um poder superior que não é só o nosso, é um poder superior que é a soma de todas as partes, de todos os poderes superiores ali presentes. Então, olha que coisa forte, né? Que coisa incrível, né? O anonimato de cada pessoa com seu poder superior cria uma egrégora de uma ação de um poder superior maior ali dentro, que nada se compara à força de homens e mulheres com o mesmo propósito. É uma coisa muito poderosa. Mais a pessoa individualmente se fortalece, mais a liberdade de ela ser ela mesma se empodera, mais a diferença dela, da riqueza do que ela é como ser único, aparece também. Isso com várias pessoas dentro de um grupo, cara, isso é muito rico, né? A gente está falando da verdadeira riqueza, né? Da verdadeira fortuna. É isso, né? Esse balão de ensaio sem medo, é uma relação amorosa, né, com a vida. Né, que esse grupo está ali experimentando, de verdade, né? Não é uma coisa, não é um grupo de teatro, né? É a vida ali, né? Correndo verdadeiramente, né? Interessante isso, né? Enquanto os princípios ocorrerem acima das personalidades individuais, tudo correrá bem. A doença está nos extremos, né? A doença está nos extremos, tanto da recuperação individual como na egrégora coletiva, né? A doença está nos extremos. O caminho do meio é o caminho da possibilidade de as coisas acontecerem realmente. E hoje a gente vê pessoas usando as redes sociais, usando o anonimato de uma forma nefasta, né? Porque está escondido ali com falsos perfis. Agora inventaram o tal dos avatares, né? Estão gerando o quê? Gerando bem-estar ou estão gerando zonas de conflito, né? Eu vou fazer 65, nunca vi o planeta sem guerra, né? E um cara que promoveu a guerra, ajudou a promover a guerra, porque não tem guerra sem dois, né? Precisa de no mínimo dois para ter uma guerra.
Um dos que promoveu a guerra foi eleito o Homem do Ano na capa da Time semana passada, tal de Zelensky, né? Que não soube lidar com o doido do Putin, né? Que é um doido, né? É um doido varrido, né? O que eles estão fazendo é uma loucura, né? A guerra é o atestado de incompetência do relacionamento humano, né? A violência é esse atestado, né? O feminicídio, né? O racismo, sabe? Todas essas coisas absurdas aí que estão rolando, né? Tá, o sino da igreja está tocando, dizendo que eu já estou falando demais. E quando a gente fala demais, quem fala é a doença, né? Eu não estou aqui para falar das coisas das quais eu sou ressentido com a humanidade, muito pelo contrário, né? Para falar de onde a gente pode encontrar um caminho, né? Mas eu também tenho as minhas próprias... Eu tenho meus buracos de medo, né? Eu não tenho esse amor incondicional, não. Mas estou trabalhando por isso, né? E espero que vocês trabalhem também, né? Que quem tiver problema com qualquer tipo de adicção, que procure ajuda, né? Que recorra, crie grupos com novas perspectivas, né? De recuperação, como foram criados os que já existem, né? E se inscreva no canal, fala com a galera aí para ajudar. Tem Pix aí embaixo, botar dinheiro também no canal porque é necessário para que eu dinamize mais ele, né? E me divida tanto com outros afazeres para poder sobreviver, né? E é isso, quero desejar a vocês aquilo que eu desejo para mim, que é a paz e serenidade, né? E que a gente se encontre aí numa próxima como é que eu vou dizer, uma próxima série de vídeos, né, que eu estou bolando aqui, que deve começar com esse paralelo entre os passos e tradições, né, e talvez um podcast, né, já com pessoas dando palhinhas, pessoas que vão estar no documentário e pessoas que não vão estar, né, já falando suas experiências sobre adicção, como é que elas se resolveram, né, pensando muito em trazer isso. Tá ok? Então, só por hoje. Até a próxima.